Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. E hoje o nosso bate-papo é sobre a participação política das mulheres. E para fazer essa conversa, nós trouxemos a doutora Marilene Teixeira, que é economista da Unicamp, Lucineide Varjão, presidenta da Casa Margarida Barreto, e Toninha Salles, secretária municipal das mulheres do Partido dos Trabalhadores. Não, eu acho que assim, o problema é bem complexo, né? Eu acho que não é uma resposta que dá vamos dizer, conta da dimensão do problema, porque ele está falando de construções sociais, né? Estão falando de como nós fomos sendo socializados, né, desde criança, para entender que homens e mulheres ocupam espaços diferentes, né, na sociedade. E aqui tem um movimento importante de mudança, tanto do ponto de vista cultural, como um crescimento da participação das mulheres nos espaços, mas ainda são muitas as barreiras a serem enfrentadas, né? Há uma certa legitimidade do espaço ser um espaço masculino, né? Então, a forma como os homens, inclusive, agem no espaço público, né? Eles se sentem muito mais à vontade para falar o que querem. A forma que a política, vamos falando da política, se organiza, ela é um determinante, né, para excluir as mulheres, porque as decisões, as deliberações, elas não são tomadas muitas vezes no coletivo, elas são tomadas em espaços informais, que é da cultura, inclusive, da política, né? E esses espaços as mulheres nunca participam, né? Elas nunca são convidadas para ir ao boteco, para ir a jantares, para ir a churrascos, porque é como se aquilo não fosse parte do espaço dela, né? Então, tu tem que... Acho que um passo é mudar essa cultura, e tu muda isso colocando mais mulheres nesses espaços, porque aí tu vai alterando essas relações, né, que vão se constituindo. Você acha que tem um cantinho lá do Clube do Bolinha que vai tomando as decisões principais de tudo e vai trazendo para o coletivo aquilo que é perfumaria? Exatamente. Claro, só muda isso se tu amplia a participação das mulheres, porque aí tu altera essa forma, essa dinâmica de funcionamento, porque aí tu obriga, de certa forma, a trazer para os espaços as discussões, as deliberações. Claro, isso é um aspecto, né? Eu estou levantando um, né? Tem vários outros. Tem uma questão, quando você fala de que as mulheres não vão ao boteco, nesses espaços onde se definem... Não vão ao clube de homens. Muitas vezes, quando nós furamos esses bloqueios, essas bolhas, nós temos resistência deles e de nós também, né? É muito raro você estar num boteco, eu faço isso. Então, é experiência própria. Você está num boteco tomando uma cervejinha com eles, e aí você tem essa resistência, tanto deles como das mulheres que nos vê muitas vezes, né? Pô, não é muito bem visto. Então, esses espaços, a gente precisa ampliar mais esses espaços das mulheres. E né? você fez muito isso nas relações internacionais, né? Porque você ia lá e conversava nos espaços, enfim, eu presenciei a luta lá, trocando uma ideia, lá no petit comitê, né? Onde as coisas estão sendo conversadas. E você tem que chegar, mas você tem que chegar também com ideias, né? Você tem que contribuir com aquele debate, qualquer debate que eles estejam ali, principalmente na política, né? Porque é o que você falou, as decisões pode ser que sejam tomadas anteriormente, mas quando vem para a gente também tem que compreender aquele... Eu acho que é um espaço, Hélio, que ele, desde muito tempo, ele foi formado para os homens compor. Se você vê a nossa história do Brasil, quantos anos a gente passou para ter uma presidenta mulher? Quantos anos a gente passou para ter uma prefeita mulher em São Paulo?
E é um espaço que, quando a mulher é casada, ela tem muito mais preconceito da sociedade para participar da política do que o homem. Uhum. O homem pode ser casado, pode deixar sua companheira em casa, seus filhos, que ele não vai ser julgado pela sociedade. A mulher, quando ela é casada ou quando ela tem um companheiro que não é da área da política e que ela vai militar na política, ela começa o conflito em casa, porque o cara nunca entende por que ela está indo disputar. Porque ela tem que participar de alguma determinar, coisa. ela tem que deixar um tempo, ela tem que investir num Isso, tempo, horários mais prolongados. Eu sou né? oriunda do movimento de moradia. Eu coordenei 3 conjuntos habitacionais e durante a construção das casas só tinham mulher. Os homens só apareciam depois da casa pronta para morar lá dentro. O nosso primeiro conjunto que foi entregue na gestão da Luiza Erundina, a gente começou a pautar a briga. Olha, peraí, se sua mulher vem construir a casa, então a casa tem que estar no nome dela. Eu tenho companheiros que não me dão um oi até hoje porque eu não deixei botar a casa no nome dele. Você tem uma eleição que ela é totalmente territorial, gente. Sim. Não tem como. Uhum. Ela não se dá por categoria. Me fala qual categoria que elegeu um representante vereador em São Paulo. Ela se dá por religião, aí sim as religiões estão mais organizadas. Isso. Por bairro, né? E O por território. E por pauta específicas. Específica, né? As Tá. pautas aí, Claro. essas pautas que estão, enfim. E Do dia a dia. quando você fala dos territórios, Hélio, assim, você que frequenta muito esses espaços, como é que as mulheres, elas são maiorias nesses territórios ou não? Então, a gente tem uma particularidade no mandato nosso que não sei qual é a construção que a gente fez, é que a gente tem muita participação de mulheres. Muita. E eu acho que a gente está estimulando um pouco isso. Mas eu acho que o bairro é um espaço que caracteriza mais a participação as das mulheres. porque elas estão no movimento Isso. ali por moradia ou no movimento por Saúde. saúde, a coisa Muitas no da... movimento Você de saúde, dialoga- muitas. Você É, dialoga muito na mais. política até para você pedir voto muito mais com mulher do que com homem, no geral. Você No vai na geral. feira, a maioria das pessoas que trabalham na barraca da feira são mulheres. Quem está Isso. lá na hora da xepa para comprar Dá são uma encostadinha mulheres. aqui pra mim. Exatamente. Então, Vem pra cá. você no seu dia a dia de buscar voto, de dialogar com a população, você dialoga muito mais com mulher do que com homem em todos os setores. Você vai na academia de manhã, você vê que 80% é mulheres. Você pega o ônibus, você vê que 80% é Tem mulheres. horários Você que pega tu o só trem. tem mulher dentro do ônibus. Quer ver Então- a metade da tarde, que é quando as trabalhadoras domésticas estão voltando voltando, para né? casa. A gente é só mulheres. O que eu acho que a gente precisa criar é um mecanismo de ter um material que consiga fazer com que essa mulher, além dela dar o voto dela, que ela consiga ramificar mais voto pra gente. Porque você dialoga com ela em todos os espaços. Sim. Com homem você dialoga muito menos. Isso. E quando você dialoga com homem, o período que você encontra mais homens é na passada pelos botecos, que para mim boteco é um lugar que você ganha voto pra caramba. A Toninha frequenta bastante Eu boteco. frequento muito boteco, eu saio da Lesp 7 horas da noite, eu vou pegar trânsito, eu vou pro boteco, espero o trânsito baixar e lá eu converso, Nós precisamos diálogo, frequentar porque eu mais voto. boteco junto lá no Campo Se Limpo, hein? precisar. É, precisa. Mas ali da Lesp, onde é que você tem boteco ali? Só Brigadeiro tem... Luiz Antônio tá Ah, na lotado. Brigadeiro. Ela vai até a Brigadeiro. Boteco lá. Brigadeiro Luiz Antônio tá cheio, você pega o ônibus, desce ali em Moema, Tá. tem pra todo lado. Não, mas assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que um mandato de vereador em São Paulo pode ser usado como ferramenta para poder buscar mais participação das mulheres? Uma coisa que eu tenho, viu, Mari, que eu tenho muito claro comigo é o seguinte, eu faço um papel de transição, tá? Então, eu chego na política aos 55 anos e aí estou numa transição. E essa transição tem que ter sentido. Uma delas é o seguinte, é você atomizar a juventude, que eu acho que é uma discussão que a gente tem, e também Claro. as mulheres. Como é que a gente pode usar como ferramenta? Como é que aqui, se a gente pudesse, não, a gente pode,
nos próximos anos? Que contribuição que a gente poderia dar para aumentar a participação das mulheres na política usando o mandato como ferramenta? O que vocês acham? Eu acho que uma das coisas é impulsionar as lideranças locais. Isso que a gente estava justamente conversando, né? Quer dizer, a presença das mulheres se faz mais concretamente nos bairros, na periferia, articulado e organizado em todos os movimentos. Inclusive, tem vários estudos que mostram isso, né? As mulheres, quando você olha, não tem problema de participação política. As mulheres participam, o problema é como você determina o que é participação política. É ocupar um cargo no executivo, é ocupar um cargo no legislativo, quer dizer, isso digamos que é um aspecto da participação política. A participação política se dá cotidianamente, na associação de moradores, no movimento de bairro, no movimento feminista, no movimento de mulheres, na luta por moradia, na luta contra as privatizações. Ali tem mulheres e tem uma presença grande. Por que essas mulheres que estão nesses espaços, elas não conseguem alcançar os espaços de liderança e por que elas não conseguem chegar exatamente porque óbvio, porque aí eu acho que é essa coisa cultural, né? Dá só um pedacinho disso que você falou e continua, não perde o raciocínio. Um dos movimentos que eu vi extremamente, a maioria mulheres, que fizeram um baita movimento nos anos 80, foi o movimento de saúde, que levou à edificação do SUS, e depois você não vê a participação delas em grandes espaços do parlamento, por exemplo. Exatamente. Isso não resultou numa presença nesses espaços, por exemplo, na Zona Sul. Você teve um movimento muito forte também nos anos 70, anos 80, de moradia, que era basicamente organizado pelas mulheres, e isso não resultou em maior participação política. Tu pega as lideranças mesmo das mulheres, por exemplo, que estiveram à frente contra a ditadura. Se você olhar os desdobramentos, tem muito mais homens que se engajaram politicamente do que as próprias mulheres que viveram situações tão ou piores do que os homens durante o período da ditadura. Então, é esse salto que eu acho que a gente precisa observar. E aí, eu quero comentar uma coisa que eu acho que é bem importante, que não tem como a gente alterar isso se a gente não fortalecer o movimento de mulheres, né? O movimento feminista e o movimento de mulheres. Porque mesmo que você tenha uma ou outra liderança que se destaque, tem as suas singularidades, mas é no coletivo que tu constrói as mudanças e as transformações, né? Então, a gente tem uma tendência, eu acho que é isso, muito herdada do neoliberalismo, né? Essa ideia de que quando uma mulher chega no topo, parece que ela sinaliza que todas podem, né? Não, não é assim. E muitas vezes, vamos dizer, esse espaço que foi conquistado, se não tem um movimento forte por detrás, uma luta que transforma as estruturas, que transforma as instituições, não significa que outras mulheres vão chegar lá. A gente vai continuar idealizando algumas. Então, tem que pensar em movimentos que alterem a estrutura, que alterem a institucionalidade, para impulsionar que mais mulheres subam, né, que sigam junto para esse processo. Eu acho que um dos mecanismos que pode ser feito através do mandato de vereador, de deputado, de deputada, é você também descentralizar, fazer algumas rodas de conversa no território. Agora, no mês de março, a gente andou fazendo algumas rodas de conversa. Você reúne 40, 50 mulheres, bota uma creche lá para o filho dela, ela vem, e ali ela consegue dialogar e, sabe, se soltar ali e até contar o dia a dia dela. Isso eu acho que a gente tem feito muito pouco, quanto mandato e quanto partido também. É meio que a gente deixou o ano inteiro, quando chega no mês de março, aí a gente lembra de fazer tudo e a gente não tem pena para fazer tudo. Mas é uma das coisas que você... Um ano de eleição por si só, você movimenta muita mulher com debate político. Só que quando o ano de eleição acaba, a gente ocupa os mandatos, a gente meio que dá uma recuada do território, né? A gente fica mais nos espaços centrais. E aí, para você trazer uma companheira para o espaço central, você depende de trazer ela com a criança, da creche, do transporte, tudo. E dificulta um pouco, talvez, a gente descentralizar
que seja um calendário a cada 2 meses, a cada 3 meses, roda de conversa com mulheres no território. Acho que isso agora na pré-campanha é uma boa ferramenta para a gente fazer. Isso anima, porque a gente está com uma população também muito descrente da política. Primeiro, por causa da pandemia. Segundo, por conta do que a gente teve de Bolsonaro e de, sabe, governo de São Paulo e prefeitura de São Paulo, que destruiu o que a gente construiu quanto partido de esquerda, quanto o governo de esquerda. Destruiu a nossa Secretaria de Política para as Mulheres, destruiu a Secretaria de Combate. Você não tem mais cultura nos céus igual a gente tinha. Quando a gente criou o céu, você tinha tudo dentro do céu, ali na porta, que a pessoa vinha para natação, para o esporte, para shows. Agora, a gente não tem mais nada disso. Então, a gente está meio carente de cultura, de tudo no território. É isso, Lu? Eu acho que tem coisas, por exemplo, que você já deixou marcado nesse primeiro mandato seu, né? Essa questão que você comentava sobre muitas mulheres no gabinete. Quando uma mulher chega num gabinete que é recepcionada por outras mulheres, ela se sente mais acolhida, fortalecida, representada. Isso já está na sua trajetória. Tem outras questões que eu acho importante, que é a questão do tempo da mulher. O tempo da mulher é diferente do tempo do homem, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas indo para a atividade lá na Câmara Municipal, atividade do mandato, 7h da noite. Será que é um bom horário para se fazer a atividade dessas mulheres? Vim lá, eu já fui em o ônibus chegou 8h da noite, todo mundo já com fome, cansado. Quando você fala dessas rodas de conversa, acho que é muito importante fazer isso, essas rodas de conversa e com estrutura. Porque às vezes você nem precisa estar, você manda um videozinho. E na sua grande maioria, essas porque você não vai ter perna para estar em tudo. Elas são chefes de família. Claro. Né? O tempo que ela tem é diferente do tempo do homem. Né? Se for as mulheres, se a gente fazer um recorte das mulheres negras, então dificulta mais ainda a participação dela. Então, eu acho que a questão do tempo, de dar esse tempo e perceber qual é o melhor momento para elas, e também a escuta. Ouça. A escuta é muito importante para um mandato, para um vereador, para sua equipe. Sua equipe faz parte do seu mandato, né? Então, é muito importante a escuta. Quando a gente ouve as pessoas, a gente entende mais e percebe. Eu sei que você faz isso um pouco, mas é bom a gente exercitar um pouco essa questão da escuta, porque o espaço para as mulheres também é diferente. Tem que pensar creche, tem que pensar toda a estrutura. Tudo, toda a estrutura, cultura, né? Nós precisamos de cultura, nós precisamos influenciá-las com outras pautas, não só aquela mesma pauta que a gente está acostumado. A gente tem experiência no sindicato com isso, né? Que a gente, para poder fazer os encontros das mulheres ao longo do ano, a gente tem que proporcionar às companheiras condições materiais para participação. E uma delas é acolher os filhos para que possam... Aqui tinha até um debate, né? Se é 12, era 10 anos, 12. Qual é a idade, né? Já está assim... Sabe que agora a gente só tem escolas no período integral de 0 a 3 anos e 11 meses, e depois de 6 anos em diante, que é o ensino fundamental. Isso. Os pequenos de 4 até 6 são 4 horinhas na escola, e depois a companheira tem que se virar com quem vai deixar. Exatamente. E o que vai fazer com ela, porque o CMEI que a gente tinha aberto na gestão do Haddad, os que passaram por ele, fechou tudo. Fechou os contraturnos, então vários problemas de contraturno. Não, e mesmo os horários de creche na cidade de São Paulo são até absolutamente 5 da tarde, até 5 da tarde. Quem é que consegue sair do trabalho, quem tem uma jornada, seja no comércio, seja na indústria, seja nos serviços, como é que tu vai sair do trabalho às 4 da tarde? Outra coisa que tu pode propor como mandato para esse próximo governo aí que a gente está considerando que já está eleito, a creche para os idosos. Cara, tem muito pai, tem muito filho que está cuidando agora, além do filho, está cuidando do pai. Está cuidando do pai. E aí o Haddad fez 3 creches, acho que são 4 em São Paulo. Eu sei que tem uma na cidade de Neymar, que você deixa o idoso 8 horas da manhã e você busca 7 da noite. É o Centro-Dias, né? Centro-Dias. É Centro-Dias. A Mari falava isso. isso. A gente precisa
Também, porque a maioria dos filhos são responsáveis Exatamente. pelos A Mari pais. chamava a atenção minha já há algum tempo, alguns anos atrás, sobre essa questão que a gente não tem mais esse termo creche em São Paulo, agora é SEI, né? É sei. SEI, né? Centro de Exato. Educação Infantil. Porque eles vão lá para aprender. Né? O conceito creche é um conceito da nossa época que era um lugar que deixava a criança lá, vai lá para aprender. E a Mari falava, olha, tem uma diferença entre o direito da criança e o direito da mulher trabalhadora. Uhum. O direito da criança é que ela frequente uma escola que possa desenvolver suas capacidades, suas potencialidades. E o direito da mulher é que ela tenha condições de deixar o filho num lugar e no horário, né, no tempo, Isso. que ela possa ou você diminui a jornada de trabalho, uma coisa que é a luta nossa do movimento operário há 100 e poucos anos, Ou tu amplia a ou jornada. você amplia. Não sei. A prefeitura tem feito algumas experiências, né? Mas teve esse debate colocado na mesa recentemente, Ok. que eu participei de um debate e falava, peraí, isso aí, a questão da SEI é direito da criança. Não, mas amplia e é direito da mãe trabalhadora. Uhum. Então, continua sendo da criança. Como é que a gente resolve esse imbróglio, hein, Mari? Você tinha chamado a atenção e num debate aconteceu isso, apareceu. Não, e a gente, inclusive, casualmente, hoje pela manhã, justamente lá na Fundação Perseu Abramo, a gente estava justamente fazendo um debate sobre isso. A Laís Abramo apresentou a Política Nacional de Cuidados e a ideia era, a partir daí, pensar um pouco como é que você pode, como se chama, envelopar um pacote para mandar para os municípios. Assim, olha, o que são os temas centrais nessa questão que o município tem que se ater? E primeiro tem uma polêmica antiga com o movimento de mulheres e a educação em relação a uma coisa que nós defendemos, que é o direito a, inclusive, ter espaços noturnos. Porque muitas mulheres são professoras, são enfermeiras, trabalham na indústria, trabalham em turno ininterrupto. Hoje a jornada 12/36, por exemplo, é uma realidade. Bom, essas mulheres muitas vezes não têm com quem deixar. Então, ter uma creche em horário integral, ter um horário estendido, pensando, e não com essa ideia de que isso é um depósito, não é depósito de criança, é que tu tem que olhar também as necessidades das mulheres, obviamente, né? E tem que integrar essa discussão da redução da jornada de trabalho também como um efeito importante, né? Para poder assegurar que... Porque o problema é, quando pega o município de São Paulo, nós estamos com... Hoje tem quase 700 mil pessoas desempregadas. Mais da metade, mais de 350 mil, são mulheres desempregadas na cidade. 20% delas, 20%, que dá 66 mil, eu sei porque esses dados estão no livro, né? Então estou com tudo na cabeça. Pesquisa. 20% alegam que não procuraram trabalho por conta de afazer doméstico e cuidado. Cuidado com o filho, cuidado com o idoso. 66 mil, quase 70 mil na cidade de São Paulo. Ou seja, tu tem um problema real que é de ausência de política. E essa ideia de que o município zerou a demanda do creche não é verdade. O que acontece é isso, o relato das mulheres na periferia, de que elas desistiram da busca por creche, porque os horários são incompatíveis e as distâncias não permitem que elas possam se deslocar, porque tem que sair do bairro, inclusive, para poder. Então, a política, uma política de horário integral para a educação infantil, mas também para os idosos, porque hoje as mulheres estão sanduichadas. Essa geração aí dos 40, 50 anos, muitas vezes está tendo que cuidar de filho, cuidar de neto e cuidar dos pais. Verdade. Então, nós estamos num contexto em que, assim, eu semana passada cheguei lá para a atividade de Brasília, do lançamento do primeiro relatório. Aí os relatos eram assim, me atrasei porque eu não tinha com quem deixar minha filha. Eu vim, mas tive que deixar minha filha com a mãe. Outra, não cheguei a tempo porque tive que levar minha mãe no hospital porque passou mal. E é só mulher. Então, assim, o tempo todo é uma pressão. Então, por isso que
hoje, na cidade de São Paulo, tu tem uma pressão por política pública para a educação infantil, mas tem uma pressão também por idosos. Hoje, 30% da população do município de São Paulo está até 14 anos, tá? E com 60 anos ou mais, 30%. Então, tu demanda política numa ponta e demanda política na outra. E a política para idosos, por exemplo, na cidade de São Paulo, é absolutamente precária, insuficiente. né? Ela é tão precária porque ela é assim, quais são as pessoas que se enquadram para ter acesso à política? Ela tem que ter um grau de vulnerabilidade assim, ao extremo. Ou é morador de rua, ou ela vive de BPC, ou ela vive numa família que vive só com programas de transferência de renda, ou ela vive em situação de violência, de risco de violência, quando você tem uma família, por exemplo, que até 2 salários mínimos, que não se enquadraria em nenhum desses critérios, e não tem condições de dar conta de um idoso sem ter que abandonar o trabalho para cuidar. Então, os desafios são muito grandes. Viu? Agora, isso impacta diretamente na vida das mulheres. Então, eu acho que uma forma que a gente tem, o meu conselho para você é assumir essa bandeira com força e com peso, porque aí tu mobiliza mulheres, tu mobiliza o movimento, tu mobiliza no bairro, porque tu está falando concretamente de coisas reais, né, que impactam na vida das mulheres. E restaurantes populares, viu? Porque assim, as mulheres trabalham conta própria, trabalham como ambulantes, trabalham nesses salões, elas não têm onde comer, comem qualquer coisa, de qualquer jeito, na rua. Tem que ter restaurantes populares espalhados na cidade, tem que retomar isso. Olha, esse programa vai ficando por aqui, mas na próxima semana a gente vai retornar com esse bate-papo sobre a participação das mulheres na política. Então, até o próximo programa, forte abraço, tamo na luta.